Bom dia, irmãs e irmãos. Mais um estudo, do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Mas antes de começarmos o estudo, vamos fazer uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. E que o objetivo desse estudo é levar uma informação para um irmão e irmã, que estão necessitados dessa informação. Peço permissão a Deus para dar por início dos trabalhos, do estudo, do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo dos dois lados da vida e do fundo do coração, graças a Deus. Vamos começar. O estudo é o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. Então vamos começar agora a fazer a leitura. É o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Estabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e não conheceram, mas o trataram como eles aprouve, e assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que eles haviam falado. São Mateus 17, 10, 3, São Marcos 9, 11, 13. Ressurreição e reencarnação. Item 4. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sobre o nome de ressurreição. Só os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque não tinham senão noções vagas, incompletas sobre a alma, a sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem que viveu podia reviver, sem se darem uma conta precisa da maneira pela qual a coisa podia ocorrer. Designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo como morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo estão desde já muito dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma, o espírito, a vida corporal, mas em um outro corpo novamente formado para ela e que toda tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição poderia, assim, aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Pois, segundo sua crença, João Batista era Elias. O corpo de João não podia ser o de Elias, uma vez que se tinha visto João criança e se conhecia seu pai, sua mãe. João podia, pois, ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Item 5. Ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite encontrar com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste de parte de Deus para nos instruir. Como um doutor, por que ninguém poderia fazer os milagres que fazeis se Deus não estivesse com ele? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se um homem não nascer da água e do Espírito,
não pode entrar no reino. Então, vamos entender ressurreição e reencarnação. Né? Os judeus, eles falavam que a reencarnação, mas ele não conseguia entender o que era reencarnação. Eles acreditavam que o espírito voltava, mas como que era feita essa transição, eles não sabiam como explicar. Né? E aí, ele não entendia isso. Então, o que nós falamos, o que o Espiritismo fala de reencarnação, eles falam de ressurreição. A ressurreição é quando o espírito ele volta para a Terra na mesma matéria, como ele era, entendeu? Então, exemplo, Lázaro, ele tinha ataque de catalepsia. Então, ninguém entendia que era catalepsia. Então, Jesus falava que ele estava dormindo. E aí, daqui a pouco ele sai. Então, todo mundo achava que Jesus ressuscitou ele. Né? Então, ressuscitar ressurreição é o espírito voltar como é que ele era antes. Jesus, quando ele morre, ele volta para falar com os seus discípulos, ele está fazendo a ressurreição. Ele não está reencarnando de novo. Ele volta como é que ele era. Né? E quando ele fala que a carne nasce da carne e o espírito nasce do espírito, a gente vai entender o seguinte. Os judeus acreditavam que tudo vinha da água. Por isso que o batismo é feito da água. Né? Então vamos entender. O planeta Terra, quando ele foi construído, né, houve explosões dentro dele, né? E era muito primitivo, então se encheu de água, né? Os oceanos aqui dominavam tudo, né? E então o que acontece? Vamos entender como que surge a Lua. A Lua é um satélite natural da Terra. Ela surge porque um planeta pequeno colidiu com o planeta Terra, explodiu. Nessa explosão, as partículas que saíram do planeta Terra formaram a Lua. Só que a Lua tem um magnetismo muito forte que puxa a Terra, né? E a Lua, a cada ano, ela vai se distanciando 4 milímetros da Terra e a Terra vai atrás, né? E a Lua, naquele momento, ela começou a se distanciar um pouco. Nesse momento que ela está distanciando, vem a maré alta, tem a maré alta que ela do oceano, que ela vinha do oceano até a Terra, e tem a maré baixa que a água retorna, né? É quando a Terra está mais próxima da Lua, né? Quando a Lua se afasta mais, aí a maré fica alta. Quando a Terra consegue se aproximar mais da Lua, a maré fica baixa, né? Então, nesse vai e vem de maré alta com maré baixa, existia seres no oceano, então é chamado monas, né? No oceano. E aí, quando ela ficava essas águas, né, do oceano aumentava e baixava, elas formavam poças d'água. E essas bolsas d'água ficavam alguns seres ali, e eles iam para a Terra. E aí que surgiu, né, os animais terrestres, né? E aí isso deu origem a gente. Agora, os espíritos que vieram, né, dos reinos, né, passando do reino animal, né, e depois indo para o reino hominal, que é o reino dos humanos, eles eram um espírito muito primitivo. E o que acontece? Teve que fazer um enxerto dos espíritos que foram expulsos de Capela, né, dos capelinos, arianos, os
hindus, egípcios e os hebreus, mais de 2 planetas também que foram expulsos são os orientais, os negros, principalmente de Capela. Eles eram mais evoluídos, como se fosse assim, a gente hoje, aqui com toda a tecnologia, fosse viver num planeta primitivo, né? Nós vamos levar todo o nosso conhecimento que está no nosso perispírito para aquele espírito grosseiro. Então vai ter a enxertize, aí que deu a gente. Então eles acreditavam que vinha tudo da água, então que o espírito vinha da água, o espírito não vem da água. Então o espírito ele faz, para ele encarnar, ele faz uma preparação. Nessa preparação é escolhido os seus pais, o dia de nascer, a sua encarnação e o dia de retornar à pátria espiritual. Aí quando seus pais vão fazer sexo, esse espírito vai para o local onde o pai está fazendo sexo. Na união do óvulo com o espermatozoide, o espírito nasce ali dentro do ventre da mãe. Então essa união vai ter uma explosão de informações da parte da mãe e da parte do pai para aquele espírito. É por isso que o espírito vai aparecer com o pai, com a mãe, com a avó, com o avô, com o irmão, com a tia, com o tio, com os parentes mais distantes, né, por causa de todas essas informações. E aí o perispírito, ele vai colando molécula por molécula no espírito, e o espírito vai diminuindo do seu tamanho para ficar como bebê. E aí o perispírito vai formar o corpo, né? Vai formar o corpo desse novo ser, né? E essa formação total de colocar molécula por molécula, ela vai durar desde aquele nascimento dele até os 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos de idade. Que aí a formação da encarnação dele está completa. Então era nesse contexto, por isso que Jesus fala, quem nasce da carne vem da carne, e quem nasce do espírito vem do espírito. Né? Então aí tinha o problema do Nicodemos entender, que ele faz a pergunta, ele queria entender como que as pessoas vão nascer, vão entrar velho, porque ele era velho, dentro do ventre da mãe e nascer criança e nascer daquele jeito. Então o processo é esse que eu expliquei do espírito da reencarnação, e a ressurreição é outra, então é que eles não entendiam, e Nicodemos não entendia isso. Então não tenho mais nada para falar sobre o texto, passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, né, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, que foi muito importante, principalmente que eu tenho certeza que consegui meu objetivo, de levar uma informação para um irmão que estava necessitado. Então peço permissão a Deus para dar por encerrado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo dos dois lados da vida e do fundo do coração, graças a Deus, gratidão para a irmã, pelo irmão que tenha me assistido e me ouvido. Aleluia, amém.